essa fala. O que é verdade é que fisicamente tem conseguido acompanhar, portanto, a equipa. Naquele dia, ninguém imaginava, mas essa era a fala que mudaria o rumo do futebol brasileiro para sempre. Com muito orgulho, é com muita honra que o Santos apresenta Neymar Júnior! 7 de março de 2009, o relógio marcava 59 minutos. A torcida do Santos estava inquieta. Não era uma final de campeonato, nem um jogo decisivo, mas algo estava prestes a acontecer. Algo que mudaria para sempre o futebol brasileiro. No banco de reservas, um garoto franzino, com 17 anos recém-completados, amarrava suas chuteiras com as mãos trêmulas. Seus olhos brilhavam, mas seu coração pulsava como um tambor de guerra. O técnico chamou seu nome, e a partir daquele momento, nada mais seria como antes. Doze anos depois, Neymar volta para o berço onde foi criado. No dia 31 de janeiro, houve a apresentação que o Brasil mais esperava. A volta do menino da vila, onde o garoto prodígio foi criado de verdade. Só que desta vez, ele volta muito mais maduro e experiente. Neymar não é mais só um garoto de 18 anos cheio de energia. Ele está voltando após lesões graves, anos de críticas e dúvidas sobre sua forma física. A pergunta que todos fazem é: Neymar ainda pode ser decisivo? Neymar ainda quer jogar bola? Neymar vai se aposentar no Santos? Como a Europa reagiu com essa volta de Neymar? Será mesmo que o salário de Neymar é só 900 mil? Como o Santos vai se reerguer com essa volta? Como os patrocinadores reagiram a essa volta? Será que o Santos volta como antes? Bom, tudo isso veremos aqui neste vídeo. Mas antes, deixe um like e comente sua opinião com a volta já do adulto Ney. Agosto de 2023. Neymar transferiu-se para o Al Hilal na Arábia Saudita por 90 milhões de euros pagos para o PSG. Diante desse cenário, o mundo parou e se perguntou: como será que os árabes têm tanto dinheiro para trazer as maiores estrelas do futebol mundial? Petróleo. A Arábia Saudita é um dos maiores produtores de petróleo do mundo, gerando trilhões de dólares por ano. Esse dinheiro não vem só da extração, mas da venda para outros países que dependem do petróleo para movimentar as suas economias. Ou seja, enquanto o mundo precisar de combustível, a Arábia Saudita continuará enchendo os seus próprios bolsos. Com tanto dinheiro circulando, o governo saudita criou um fundo soberano chamado PIF. Esse fundo vale mais de 700 bilhões de dólares e tem um objetivo muito claro: diversificar a economia para que o país não dependa apenas do petróleo. E é aí em que o futebol entra. Karim Benzema has officially been unveiled as Al Ittihad's player. Mais de 5 bilhões gastos. Diferente da Europa, onde os clubes precisam gerar receitas com ingressos, patrocinadores e vendas de jogadores, na Arábia Saudita o governo financia os principais times. O PIF comprou 4 grandes clubes do país e injeta dinheiro neles sem a preocupação de ter retorno imediato. E o problema é que, se nada mudar, podemos estar caminhando para um futuro onde o futebol não é mais sobre paixão, tradição e rivalidade, mas sim quem tem mais dinheiro para comprar um campeonato. O Neymar, por exemplo, recebeu várias críticas após a ida para a Arábia Saudita em busca por dinheiro e não pela paixão no futebol. Nós brasileiros já considerávamos que o craque brasileiro já tinha se aposentado. O Al Hilal da Arábia Saudita confirmou oficialmente a contratação de Neymar. Neymar assinou hoje contrato de 2 anos com o Al Hilal. O que eu penso, que ele foi por grana. Um dos times mais ricos da Arábia é o Al Hilal, onde já contratou joias mundiais como Neymar, Koulibaly, o goleiro Bento e até o ex-técnico do Flamengo, o Jorge Jesus. O que é verdade é que fisicamente não temos conseguido, ele não tem conseguido acompanhar, portanto, a equipa. Obviamente que fiquei muito chateado com as palavras do Jorge Jesus, quando ele falou que eu não tinha condição, que eu não estava em condição igual a equipe.
Após essa crítica de Jorge Jesus e diversos outros motivos, como lesões, dificuldades de adaptação ao estilo de jogo e também à cultura local, Neymar decide que já não tinha mais clima para continuar na Arábia Saudita. Bom, que o Neymar está no Santos nós já sabemos, mas você sabe o que na verdade está por trás das cortinas nesta contratação? Segundo o Bloco Veja, o que parecia ser apenas uma emocionante volta de um ídolo ao seu clube de origem era na verdade um jogo sujo. Um teatro montado nos corredores sombrios do poder. O retorno de Neymar ao Santos foi vendido como um conto de fadas para os torcedores, mas nos bastidores, o que se armava era um golpe maquiavélico. Um trama político digno de um filme de conspiração. No centro da jogada, políticos oportunistas enxergaram na paixão do brasileiro pelo futebol uma porta de entrada para manipular a opinião pública. Afinal, nada no Brasil emociona tanto o povo quanto o futebol. E eles sabem disso. Geraldo Alckmin, sempre sorridente e meticuloso, se moveu como um enxadrista experiente. Seu objetivo? Vincular Neymar ao programa Mover. Uma estratégia brilhante para parecer um homem do povo, um defensor da indústria, um amigo do futebol. Mas na realidade, era uma tentativa desesperada de dar uma sobrevida a uma imagem política desgastada. Do outro lado, Tarcísio de Freitas entrou no jogo, vestiu a camisa do Santos, fez piadas em vídeos, tentou se colocar como um cara descolado, próximo da galera. Mas nos corredores fechados do Palácio dos Bandeirantes, a verdade era outra. Um plano para usar Neymar como trampolim político, transformando um momento esportivo em um espetáculo de propaganda. E então, como em todo golpe bem arquitetado, há sempre os peões da internet. Nicolas Ferreira, o fenômeno digital da direita, não perdeu tempo, compareceu ao jogo, fez questões de tirar uma foto com Neymar e espalhou sua imagem por todas as redes sociais. Como um mágico que desvia a atenção do público enquanto a verdadeira ilusão acontece, ele aproveitou a paixão dos torcedores para conquistar mais seguidores e fortalecer a sua base. Bom, esse canal não é sobre política, mas eu precisava trazer isso à tona para que você reflita. Se até o futebol, nossa maior paixão, pode ser usada como ferramenta de manipulação, imagina o que mais acontece nos bastidores do poder sem que a gente perceba. A gestão caótica do Santos nos últimos anos resultou em dívidas crescentes, perda de relevância e, por fim, o pior pesadelo de qualquer torcedor, a queda para a Série B do Campeonato Brasileiro. A humilhação do rebaixamento não foi um acidente, foi um resultado de anos de decisões erradas, contratos duvidosos e uma gestão que parecia mais preocupada com seus próprios interesses do que com a história do público. A humilhação do rebaixamento não foi um acidente, foi um resultado de anos de decisões erradas, contratos duvidosos e uma gestão que parecia mais preocupada com seus próprios interesses do que com a história do clube. A queda serviu como o argumento perfeito para a chegada do projeto de Sociedade Anônima do Futebol, mais conhecida como SAF. Mas aqui está a pergunta: quem realmente se beneficia dessa mudança? O retorno de Neymar foi a peça desse xadrez. Com um clube em ruínas, trazer o maior ídolo da era moderna do Santos serviu como distração perfeita para o verdadeiro jogo que acontece nos bastidores enquanto os torcedores comemoravam. Os investidores e dirigentes articulavam acordos milionários, impulsionando a transformação do Santos em talvez uma SAF. E os números confirmam essa estratégia. Desde o anúncio de Neymar, o Peixe viu um crescimento exponencial em sua base de torcedores e patrocinadores. A fintech Luve, por exemplo, que antes pagava 600 mil para estampar sua marca na camisa, agora desembolsa 3 milhões, um aumento de 400%. O clube bateu o recorde de sócios torcedores, ultrapassando os 70 mil e ganhou milhões de seguidores nas redes sociais. Afinal, Neymar sempre foi uma máquina de dinheiro, mas a questão é, esse dinheiro realmente vai para o Santos ou para os verdadeiros donos do jogo? A transformação em SAF pode parecer a solução, mas a verdade é que esse modelo transforma clubes tradicionais em meras empresas, muitas vezes controladas por investidores que não têm nenhum vínculo emocional com a história e também com a torcida. O Santos, que sempre pertenceu ao povo, pode estar prestes a se tornar um brinquedo na mão de bilionários. Os torcedores veem Neymar como um salvador, mas será que ele não está sendo usado? Seu retorno pode ser apenas uma cortina de fumaça para aprovar uma mudança que, no fim das contas, pode apagar a essência do clube. Estaria o Santos a se tornar uma SAF, abrindo mão de sua história e da tradição em prol de interesses comerciais? A pergunta de muitos torcedores hoje é: por que o Neymar largou um salário de 530 milhões para apenas 1 milhão no Santos? Será mesmo que é só por amor? Ou
tem algo por trás? Bom, vamos voltar para 2010, onde Neymar vivia uma realidade única no Santos. Seu salário fixo era de R$300 mil. Mas o que realmente fazia essa diferença estava nos direitos de imagem. Ele tinha 90% dos direitos de imagem para si, enquanto o Santos ficava com os outros 10%. Isso significa que na prática, Neymar praticamente jogava de graça pelo clube. O Santos, ao final das contas, recuperava os 300 mil de salário e pagava o jogador por meio dessa divisão de direitos de imagem. Em outras palavras, por 2 anos e meio, Neymar vestia a camisa do Santos, mas o dinheiro que o clube gastava com ele era mínimo. A situação hoje, em 2025, é completamente diferente. O mundo digital evoluiu de forma imensa desde 2012. Hoje há muitas opções para gerar receita com o nome e imagem de Neymar. De acordo com Paulo Vinícius Coelho, o clube pode gerar um plano de sócio específico para Neymar. Poderia gerar ganhos consideráveis. Além disso, contratos com emissoras de televisões e ações específicas de marketing se tornarão formas extremamente lucrativas de potencializar os rendimentos do jogador. E isto já está acontecendo. Estima-se que Neymar no Santos atualmente pode ganhar até 6 vezes mais do que o seu salário fixo, que é, hoje, R$1 milhão por mês. Ou seja, a velha estratégia de expor sua imagem de forma inteligente continua, mas agora em uma escala muito menor, aproveitando as novas possibilidades de contratos e acordos comerciais que a era digital oferece. Agora eu te pergunto, quantos anos você tinha em 2013, o último ano de Neymar aqui no Brasil? O ano de 2013 foi um divisor de águas na política brasileira. As manifestações de junho tomaram conta do país, com milhões de pessoas protestando contra o aumento das tarifas de ônibus, corrupções e altos gastos com a Copa do Mundo de 2014. Era o Brasil fervendo, com a população indignada, cobrando mudança no governo Dilma Rousseff. O lema, "O gigante acordou", se espalhava pelas redes sociais e o país assistia a cenas de protestos gigantescos, confrontos com a política e um sentimento de revolta tomando conta das ruas. Foi um ano que mudou a forma como o brasileiro via a política. Se tem algo que define uma época, é a música. E em 2013, o Brasil dançava ao som da Anitta, que estava com um show das Poderosas. O funk era uma força cultural inegável e MC Guimê fazia sucesso com País do Futebol. Mas não era só o batidão que reinava. A sofrência começava a crescer. Gustavo Lima, Jorge Mateus, enquanto o pop romântico era marcado pelo hit Te Esperando de Luan Santana. O cinema estava em alta e Velozes e Furiosos 6, Meu Malvado Favorito 2 e O Homem de Ferro 3 enchendo as salas de cinema. As séries também dominavam, com Breaking Bad chegando ao fim e Game of Thrones se tornando um fenômeno mundial. O futebol brasileiro estava em outro patamar. O Santos ainda era um time temido, o Atlético Mineiro de Ronaldinho levantava a Libertadores pela primeira vez e o Flamengo conquistava a Copa do Brasil com Hernani Brocador. Na seleção brasileira ainda havia esperança. Felipão era técnico e em 2013 o Brasil goleava a Espanha por 3-0 na final da Copa das Confederações, com Neymar brilhando. O país entrava no clima da Copa do Mundo acreditando que o Hexa estava perto, mas mal sabíamos o que aconteceria em 2014. As redes sociais eram bem diferentes. O Facebook era o rei absoluto e o Orkut ainda resistia em alguns nichos. O WhatsApp já existia, mas não era tão popular. Então, a galera ainda trocava mensagens por SMS. Os celulares estavam em transição, com o iPhone 5 sendo o mais moderno e a Samsung começando a dominar o mercado com o Galaxy S4. Os memes eram compartilhados no Facebook e no Twitter, e o YouTube vivia o auge de vloggers como Felipe Neto, PC Siqueira e Kéfera. Neymar deixou o Brasil em 2013. Quando voltou para 2025, encontrou um país completamente diferente. A política, a cultura, a forma como consumimos conteúdo, tudo mudou. A pergunta que fica é, será que essa volta de Neymar representa um resgate daquela época de ouro? Ou será que Neymar está tentando reencontrar um Brasil que já não existe mais? Bom, o que sei é que o futebol é feito de momentos. Alguns passam despercebidos, outros ficam marcados na história, mas há aqueles que transcendem o esporte e se transformam em lenda. E agora estamos diante do que pode ser o último grande capítulo da história de Neymar Júnior. Depois de anos entre os gigantes do futebol europeu, colecionando títulos e prêmios e uma passagem milionária, mas frustrante pelo mundo árabe, o destino o trouxe de volta para onde tudo começou, o Santos. O clube que o revelou, que o fez brilhar ainda menino e que agora, segundo as palavras de seu próprio pai, será o último ciclo de sua carreira. A notícia pegou todos de surpresa. Neymar poderia ter escolhido qualquer outro lugar para encerrar sua trajetória, como por exemplo na MLS ou um retorno ao Barcelona, e também um último contrato na Europa. Mas não.
Ele escolheu a Vila Belmiro. Ele escolheu o clube que um dia fez sonhar e que agora precisa dele mais do que nunca. Seu pai foi claro. O Santos será o último ciclo da sua carreira. E essa frase ecoa como um presságio. Estamos vendo os últimos anos de Neymar em campo, mas ao invés de um final melancólico, pode ser o fechamento épico que sua história merece. Neymar não volta para o Santos como um garoto promissor. Ele volta como um ídolo, um líder, um símbolo de resiliência. Ele retorna para o clube que, assim como ele, vive altos e baixos, e juntos tentam renascer. Mas Neymar tem um último desejo, algo que nunca conquistou, algo que fez sua carreira parecer incompleta. A Copa do Mundo de 2026 será sua última chance de colocar seu nome na eternidade ao lado de Pelé, Ronaldo e Romário. O camisa 10 sabe que a seleção brasileira precisa dele, e mais do que isso, ele precisa desse título. A volta do Neymar ao Santos pode ser a ponte para seu grande objetivo final. Jogar em casa, sentir o carinho da torcida, recuperar a confiança e quem sabe chegar ao Mundial no auge físico e técnico. Seus últimos anos no futebol são escritos. Há um espaço em branco que só ele pode preencher, ser campeão do mundo pelo Brasil. Será que o destino guardou esse desfecho para Neymar? Ou sua história terminará com a sensação de que faltou algo? Bom, o tempo vai responder, mas até lá, o Santos será seu palco. E o mundo estará